agora eu converso com o Dr. Rafael Faraco. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda. Obrigado. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado pela oportunidade. O que é, na verdade, doutor, o efizema pulmonar e o DPOC? Na verdade, hoje, a gente utiliza o termo DPOC. Né? O que é o DPOC? É uma sigla, que é Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Tá? O DPOC é uma mistura de bronquite crônica mais o enfisema pulmonar. Tá? Então, o ar, para chegar até os pulmões, ele passa alguns caninhos, que são os bronquíolos, e depois a via terminal são os alvéolos. Então, o que é o enfisema? É uma alteração desses alvéolos. Eu costumo fazer uma comparação do pulmão como se fosse uma bexiga. Se eu pego a bexiga, eu inflo a bexiga e solto, o ar fica dentro. Se eu soltar o gargalo da bexiga, todo aquele ar represado, ele vai sair da bexiga pela força elástica. Sim. O DPOC, o que é? É uma perda ou uma redução dessa elasticidade do pulmão. Então fica represado realmente o ar dentro do pulmão. Então tem uma diferença, na verdade, né? Exatamente. Aquela figura a gente ilustra bem. Então tem os bronquíolos, tá? De um lado, a gente percebe que tem um orifício por onde passa o ar. O bronquíolo à direita, ele está mais inchado, ele está mais edemaciado, então a passagem do ar fica prejudicado. E embaixo, que parece uns cachos de uvas, são os alvéolos realmente. Então, o enfisema é quando tem uma destruição da parede desses alvéolos. A gente sabe que 80% dos casos de DPOC são acometidos por fumantes. Mas é só o fumante que tem o DPOC? Exatamente, 80% o responsável é o tabagismo. De 15% a 20% é queima de biomassa. Quando a gente fala em biomassa, é carvão, é lenha. Então, às vezes tem pessoas que, histórico de ter vivido muito tempo em casa com fogão a lenha, e tem o DPOC, mas não tem um histórico tabágico pessoal, nem de pessoas que conviviam que eram tabagistas. Tenho pacientes que trabalharam em algum momento em pizzaria ou algum outro local que utilizou muito queima de lenha e tem o DPOC pela queima da lenha. Imagina, trabalhando 10, 15, 20, 30 anos, inalando todos os dias aquela lenha, né? A gente está usando tanto máscara nesse momento, a máscara é indicada nesse caso? Quem sabe a máscara seria uma saída nesse caso, né? Então funcionaria como um fator de proteção, realmente uma prevenção, né? É que ainda a gente não tem nenhum estudo que fala a utilização de máscara, né, para redução de risco de DPOC quando tem exposição ambiental. Mas é uma situação que deve ser estudada realmente, que pode ser um fator potencial de redução do risco realmente de DPOC. Uma situação super importante, apesar de Covid, né, esse ano nós tivemos menores internações de pacientes portadores de DPOC. Por quê? Porque à medida que você utiliza a máscara, tem um distanciamento social, utiliza álcool gel, você reduz risco de exposição com outros vírus. A gente sabe que a maioria das exacerbações, ou seja, das crises de DPOC, é por exposição viral, por infecção viral. Então você reduz outros vírus também que tem um potencial de levar a uma exacerbação do DPOC. Doutor, DPOC, como que faz o sintoma? Quem está em casa, de repente, que trabalha numa pizzaria agora fala, nossa, será que eu posso estar com DPOC? Ah, eu sou fumante. Porque é um diagnóstico que muita gente desconhece. O maior sintoma de DPOC é a falta de ar, né? Então, falta de ar, toda pessoa com falta de ar, com desconforto respiratório, é importantíssimo descartar o DPOC. Pessoas com histórico de tabagismo prévio ou tabagismo atual, que tem aquele pigarro crônico, porque às vezes as pessoas falam, mas eu tenho um pigarro crônico, mas isso é comum pela questão de fumar. Mas possivelmente o pigarro crônico já sinaliza que pode ter uma bronquite crônica e consequentemente já pode ter o DPOC. Então, o mais importante, tem sintomas respiratórios, é fundamental procurar o seu pneumologista para fazer um exame que é a prova de função pulmonar e vai avaliar a capacidade funcional do pulmão. E a partir daí diagnosticar o DPOC e iniciar o tratamento precoce realmente. Tem tratamento? Como que trata, na verdade? Sim, o tratamento para o DPOC, primeiro, quem fuma é realmente parar de fumar. Isso é fundamental. Então, é cessar o tabagismo, utilização de medicação broncodilatadora e, pelo amor de Deus, vacinação. Então, vacinação? É super importante vacinação para gripe, vacinação para pneumonia. Por quê? Porque a gente sabe que a gripe ou a pneumonia é um fator de risco para fazer com que o DPOC entre em crise. E cada crise, cada exacerbação, ocorre uma perda da capacidade da função pulmonar. Tá? Tudo que é pulmonar, que é respiração, acaba afetando o coração também, né? Sem dúvida nenhuma. A gente sabe que vocês trabalham muito em conjunto com o cardiologista.
E tem casos de DPOC que muitas vezes tem que ser tratado tanto com pneumo quanto com cardio. Então, aproveitando que o senhor veio hoje falar desse tema tão importante, quero convidar o senhor para acompanhar junto comigo. Nós convidamos o Dr. Decarton, que é um médico especialista em cardiologia, um querido, que deu-nos a oportunidade de falar um pouco de DPOC e também a prevenção nos casos de infarto. Dá uma olhada.